Você já parou para pensar por que a Bíblia não menciona diretamente o nome do verdadeiro líder da rebelião angelical? As Escrituras nos dizem muito sobre anjos, querubins e serafins, mas quando se trata de identificar quem realmente iniciou a maior conspiração do universo espiritual, encontramos um silêncio ensurdecedor. Gênesis capítulo 6, versículo 4, nos fala sobre os filhos de Deus que desceram à terra, mas seus nomes permanecem escondidos nas entrelinhas. A maioria das pessoas assume que Lúcifer foi o único responsável por liderar a queda angelical. Mas a história mostra que tradições judaicas, textos apócrifos e manuscritos antigos preservaram narrativas completamente diferentes sobre essa rebelião. Nesta jornada investigativa, vamos caminhar em 3 etapas claras. Primeiro, você vai descobrir por que o nome Lúcifer pode ser apenas uma tradução equivocada que esconde a verdadeira identidade. Depois, vamos mergulhar nos textos que a igreja primitiva conhecia, mas que foram deixados de fora do cânone oficial. E, finalmente, você vai entender quem realmente orquestrou a maior traição da história celestial e por que essa verdade foi deliberadamente ocultada. E uma vez que compreendemos essa primeira camada, a história real começa. O que torna esse mistério ainda mais intrigante é o fato de que os escritores bíblicos eram extremamente cuidadosos com nomes e genealogias. Cada personagem importante recebe atenção detalhada, mas quando chegamos aos anjos rebeldes, encontramos apenas referências indiretas, símbolos e metáforas. Por que essa estratégia de ocultação? Será que a verdade era perigosa demais para ser registrada abertamente? Os primeiros pais da igreja debateram intensamente sobre a natureza dessa rebelião. Alguns acreditavam que múltiplos líderes coordenaram a queda. Outros defendiam que um único arquiteto manipulou todos os eventos nos bastidores. O que sabemos com certeza é que as escrituras canônicas optaram por não revelar todos os detalhes. Isaías, capítulo 14, é frequentemente citado como prova da queda de Lúcifer. Mas quando lemos o texto no contexto original, descobrimos algo surpreendente. A passagem está descrevendo a queda de um rei humano da Babilônia, não necessariamente um ser angelical. A expressão estrela da manhã foi traduzida como Lucifer na Vulgata Latina, mas no hebraico original a palavra é Elel, que significa o brilhante ou o portador de luz. Essa tradução criou séculos de interpretação que podem ter desviado nossa atenção do verdadeiro culpado. E se Lúcifer for apenas um título descritivo que foi aplicado erroneamente a uma figura completamente diferente? Os manuscritos do Mar Morto trouxeram à luz fragmentos de textos que a comunidade de Qumran considerava sagrados. Entre esses escritos, encontramos referências a uma hierarquia angelical muito mais complexa do que a apresentada na Bíblia canônica. Havia príncipes celestiais com autoridade sobre nações, anjos com domínio sobre elementos naturais e seres espirituais cuja antiguidade remontava aos primeiros dias da criação. Esses primogênitos do céu não eram anjos comuns. Eles participavam do conselho divino, tinham acesso direto ao trono eterno, e suas decisões influenciavam o curso da história humana. Quando Deus decidiu criar a humanidade e conceder a ela domínio sobre a terra, alguns desses seres sentiram uma inveja devastadora. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, nos dá um vislumbre desse conselho celestial. Os filhos de Deus se apresentam diante do Criador, e entre eles está Satanás, o acusador. Mas note que Satanás não foi expulso nesse momento. Ele ainda tinha acesso legítimo à presença divina. Isso sugere que a rebelião não resultou em expulsão imediata para todos os envolvidos. Alguns
mantiveram suas posições estratégicas, operando como agentes duplos dentro da administração celestial. Essa revelação muda completamente nossa compreensão da cronologia dos eventos. A queda não foi um único momento dramático, mas um processo prolongado de infiltração, sedução e conspiração. Os profetas hebreus ocasionalmente levantavam a cortina entre o mundo visível e invisível. Ezequiel, capítulo 28, descreve um querubim ungido que cobria o trono de Deus. Essa criatura era perfeita em seus caminhos desde o dia em que foi criada, até que se achou iniquidade nela. Seu coração se encheu de violência, e ela foi lançada profana para fora do monte de Deus. Mas quem era esse querubim? A tradição cristã identifica essa passagem com Lúcifer. Porém, estudiosos apontam que o texto original está endereçado ao príncipe de Tiro, uma cidade fenícia conhecida por seu orgulho e riqueza. Novamente, encontramos uma linguagem simbólica que pode estar descrevendo realidades espirituais através de metáforas terrestres. A questão que ninguém faz é esta: e se o verdadeiro líder da rebelião nunca quis ser identificado? E se toda a estratégia dele, desde o início, foi operar através de intermediários, mantendo sua verdadeira identidade escondida? Isso explicaria por que encontramos múltiplos nomes e títulos nos textos antigos, mas nenhuma narrativa clara que conecte todos os pontos. Semiasa, Azazel, Satanás, Lúcifer, Samael, todos esses nomes aparecem em diferentes tradições. Mas eles representam o mesmo ser, ou são figuras distintas em uma conspiração maior? Essa ambiguidade pode não ser acidental. Pode ser o resultado de uma manipulação deliberada da narrativa ao longo dos séculos. Inscreva-se no canal para descobrir as verdades ocultas que transformarão sua compreensão das Escrituras. Você está prestes a conhecer nomes que foram apagados da história oficial, mas que continuam influenciando eventos espirituais até hoje. Deixe seu like se você já está intrigado com essas revelações iniciais. O que vem a seguir vai desafiar tudo o que você aprendeu sobre a guerra no céu. Comente abaixo qual aspecto dessa investigação você quer que exploremos com mais profundidade. Sua participação ajuda a moldar os próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com amigos que buscam conhecimento bíblico profundo. Mas antes de revelarmos os nomes ocultos, precisamos entender por que a tradução criou uma figura que talvez nunca tenha existido da forma que imaginamos. Chapter 2. Lúcifer, o nome que nunca existiu. Nos manuscritos originais. A palavra Lúcifer não aparece nos manuscritos hebraicos originais da Bíblia. Essa é uma verdade que choca muitos cristãos sinceros que cresceram ouvindo sobre Lúcifer como o nome próprio do diabo. Mas a realidade histórica é inegável. O termo Lúcifer é uma tradução latina da palavra hebraica Helel, que simplesmente significa o brilhante ou estrela da manhã. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim no século IV d.C., ele escolheu a palavra latina Lucifer para representar esse conceito. Lucifer em latim literalmente significa portador de luz, composto de lux, que é luz, e ferre, que é carregar. Na época de Jerônimo, Lúcifer era um nome usado para o planeta Vênus, quando aparecia antes do amanhecer. O problema começou quando gerações posteriores de leitores cristãos passaram a interpretar Lúcifer como um nome próprio, em vez de uma descrição poética. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, contém a passagem original. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, e tu que debilitavas as nações. Mas o contexto imediato revela que o profeta está pronunciando um oráculo contra o rei da Babilônia. Versículo 4
deixa isso explícito. Proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia. A linguagem poética compara a queda desse monarca arrogante à queda de uma estrela brilhante. Não há menção direta a anjos ou rebelião celestial no texto hebraico original. Então, como esse texto se tornou a passagem principal para ensinar sobre a queda de Satanás? A resposta está na interpretação alegórica desenvolvida pelos pais da Igreja. Orígenes de Alexandria, um dos teólogos mais influentes do terceiro século, foi um dos primeiros a aplicar Isaías 14 a um anjo caído. Ele argumentou que a descrição do orgulho e da queda ressoava com a narrativa da rebelião angelical mencionada em outras partes das Escrituras. Tertuliano e outros seguiram essa linha interpretativa. Com o tempo, a leitura alegórica se tornou tão dominante que a maioria dos cristãos esqueceu o contexto original da passagem. Lúcifer deixou de ser uma metáfora poética para um rei humano e se transformou no nome pessoal do diabo. Mas aqui está o que torna isso verdadeiramente problemático. Se Lúcifer não é o nome original do líder dos anjos caídos, então, quem é ele realmente? Os textos judaicos que circulavam na época de Jesus tinham respostas muito diferentes. O livro de Enoque, que era amplamente lido pelos primeiros cristãos e é citado na Epístola de Judas, não menciona Lúcifer uma única vez. Em vez disso, ele lista nomes específicos de líderes angelicais que desceram à terra. Semiasa é identificado como o comandante principal dos vigilantes. Azazel é descrito como aquele que ensinou aos humanos a arte da guerra e da sedução. Outros nomes incluem Sariel, Ramiel, Cocabiel e Tamiel. Cada um tinha uma função específica na rebelião. Judas, versículo 6, faz referência aos anjos que não guardaram seu estado original e que estão reservados em prisões eternas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, reforça: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Essas passagens confirmam que houve uma rebelião angelical, mas não especificam quem foi o líder principal. A ausência de um nome definitivo é intrigante. Por que os escritores do Novo Testamento não esclareceram essa questão tão importante? Será que eles intencionalmente evitaram nomear o verdadeiro arquiteto da rebelião? Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, nos dá outra peça do quebra-cabeça. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. E o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui temos vários títulos: dragão, serpente antiga, diabo, Satanás. Mas nenhuma menção a Lúcifer. Isso é significativo. O livro do Apocalipse, escrito no final do primeiro século, tinha a oportunidade perfeita de esclarecer a identidade do líder dos rebeldes. Em vez disso, João usa símbolos e títulos descritivos. A tradição rabínica judaica oferece uma perspectiva diferente. No Talmud e no Midrash, encontramos discussões sobre Samael, descrito como o anjo da morte e o acusador. Alguns textos o identificam como o sedutor no jardim do Éden. Outros dizem que ele era o príncipe dos demônios. Curiosamente, Samael significa veneno de Deus ou cegueira de Deus. Esse nome carrega conotações muito mais sinistras do que o brilhante Lúcifer. E Samael não é mencionado na Bíblia canônica cristã, embora apareça em textos judaicos antigos que datam do período do Segundo Templo. Por que tantos nomes diferentes? Uma teoria sugere que esses nomes representam diferentes aspectos ou funções do mesmo ser. Lúcifer
seria o título que ele tinha antes da queda, quando ainda servia como um anjo de luz. Satanás seria sua função atual como adversário e acusador. O dragão e a serpente seriam representações simbólicas de sua natureza enganosa. Samael seria seu nome verdadeiro, conhecido apenas por aqueles que estudavam as tradições esotéricas judaicas. Mas essa teoria tem problemas. Ela assume que todos esses nomes se referem à mesma entidade, o que pode não ser verdade. Outra possibilidade é ainda mais perturbadora. E se Lúcifer for uma figura completamente diferente do verdadeiro líder da rebelião? E se ele foi apenas um dos comandantes, talvez até um bode expiatório conveniente? Os textos apócrifos sugerem que a rebelião teve múltiplos líderes com diferentes motivações. Alguns anjos caíram por orgulho, querendo ser iguais a Deus. Outros caíram por luxúria, desejando as filhas dos homens. Ainda outros caíram por inveja, ressentindo o favor divino dado à humanidade. Cada grupo pode ter tido seu próprio líder, e acima de todos eles, pode ter existido um arquiteto supremo cuja identidade foi deliberadamente escondida. Curta este vídeo se você está começando a questionar tudo o que já ouviu sobre esse assunto. A verdade é muito mais complexa do que os sermões dominicais sugerem. Inscreva-se para não perder a próxima parte, onde revelamos os nomes encontrados nos textos que foram removidos da Bíblia oficial. Comente abaixo. Você acha que Lúcifer foi o verdadeiro líder ou apenas uma distração conveniente? Compartilhe com alguém que precisa conhecer essas revelações históricas. Mas para entender quem realmente estava no comando, precisamos primeiro conhecer a estrutura de poder que existia no céu antes da criação da humanidade. Capítulo 3. O Conselho Celestial e os Primogênitos Esquecidos. Antes de Deus criar Adão e Eva, já existia uma hierarquia complexa de seres espirituais. As Escrituras fazem referências ocasionais a esse governo celestial, mas raramente explicam sua estrutura completa. Jó, capítulo 38, versículo 7, nos dá uma pista importante. Quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Isso aconteceu durante a criação da terra. Então, já existiam filhos de Deus observando e celebrando a obra criativa divina. Quem eram esses filhos de Deus? No contexto hebraico, a expressão Bene Elohim se refere a seres espirituais de alta categoria, não a humanos. Salmo 82 nos apresenta o conselho divino de forma ainda mais explícita. Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pelos ímpios? Aqui vemos Deus presidindo uma assembleia de seres chamados Elohim, traduzido como deuses ou poderosos. Esses não são ídolos falsos, mas seres reais que receberam autoridade delegada. O Salmo continua: Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Todavia, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Essa passagem intrigante sugere que alguns desses seres celestiais falharam em suas responsabilidades e foram julgados. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 8 e 9, revelam outra camada dessa estrutura. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os limites dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Mas os manuscritos mais antigos, incluindo a Septuaginta grega e fragmentos encontrados em Qumran, dizem, conforme o número dos filhos de Deus, não dos filhos de Israel. Isso significa que Deus designou seres angelicais como príncipes sobre as diferentes nações da terra. Cada nação tinha um anjo guardião,
ou príncipe espiritual responsável por ela. Daniel, capítulo 10, nos mostra esse sistema em ação. O profeta ora por 3 semanas sem receber resposta. Finalmente, um anjo aparece e explica: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Aqui temos uma guerra espiritual entre príncipes angelicais. O príncipe da Pérsia era provavelmente um anjo caído que dominava aquela região. Miguel é identificado como um dos primeiros príncipes, e sugerindo uma classe especial de seres angelicais de altíssima autoridade. Esses primeiros príncipes ou primogênitos do céu eram os membros do conselho divino. Esses seres não eram anjos comuns de baixa hierarquia. Eles estavam presentes quando Deus estabeleceu os fundamentos do universo. Eles testemunharam a formação das galáxias, o surgimento da vida e os primeiros dias da criação. Sua sabedoria e poder eram inimagináveis. Eles conheciam segredos da física espiritual que nem os maiores teólogos humanos compreenderam. Eles podiam se mover entre dimensões, manipular realidades e influenciar eventos, tanto no mundo visível quanto no invisível. E mais importante, eles tinham livre-arbítrio. Deus não os criou como robôs programados para a obediência cega. Ele lhes deu a capacidade de escolher. Quando Deus anunciou seu plano de criar a humanidade à sua própria imagem e dar a ela domínio sobre a terra, alguns membros do Conselho Celestial ficaram profundamente perturbados. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus declarou em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A quem ele estava falando? A tradição cristã interpreta isso como uma referência à Trindade. Mas outra interpretação, apoiada por textos judaicos antigos, sugere que Deus estava se dirigindo ao Conselho Celestial. Ele estava anunciando seu plano e, de certa forma, pedindo colaboração. Imagine a cena. Seres que existiam desde eras imemoriais, que serviram fielmente ao trono eterno, que executaram julgamentos divinos sobre civilizações inteiras, agora ouvem que uma nova criação receberá honras especiais. Os humanos, e feitos de barro e frágeis, seriam criados à imagem de Deus. Eles teriam autoridade sobre a criação física. E mais chocante ainda, eventualmente, segundo escrituras posteriores revelam, os santos julgariam os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3 declara: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Para alguns membros do conselho, isso era insuportável. A inveja não surgiu de repente. Ela fermentou lentamente, como veneno se espalhando por uma ferida. Conversas privadas aconteceram nos corredores celestiais. Perguntas foram sussurradas. Por que essas criaturas inferiores receberão tal privilégio? Nós que servimos desde o princípio, nós que nunca falhamos, por que não somos dignos dessa intimidade especial com o Criador? A semente da rebelião foi plantada não em um campo de batalha cósmico, mas nas câmaras silenciosas do concílio divino. E o jardineiro que plantou essa semente escolheu permanecer nas sombras. Quem foi esse instigador original? Não foi necessariamente o que mais falou ou o que liderou a batalha aberta. Pode ter sido aquele que sugeriu a ideia primeiro, que plantou a dúvida, que manipulou outros a agir enquanto ele observava de uma posição aparentemente segura. Os textos antigos nos dão pistas. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Lista 7 coisas que Deus odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Esse último é particularmente revelador.
O que semeia contendas é diferente do que a executa. Inscreva-se agora porque o próximo capítulo revela nomes específicos que foram escondidos por séculos. Deixe seu like se você está percebendo que a história é muito mais profunda do que parece. Comente sua teoria. Quem você acha que foi o verdadeiro instigador da rebelião? Compartilhe este vídeo com alguém que busca conhecimento bíblico autêntico. Mas antes de revelarmos esses nomes, você precisa entender que a rebelião não foi um ato impulsivo, mas um pacto calculado que mudaria a história para sempre. Chapter 4. Semiasa e o Pacto Proibido. Dos Vigilantes. O livro de Enoque nos dá detalhes que a Bíblia canônica apenas sugere. Capítulo 6 começa com uma revelação chocante. Quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas bonitas e formosas. Os anjos, filhos do céu, viram-nas e desejaram-nas. Mas aqui está o detalhe crucial que muda tudo. Esses anjos não agiram por impulso. Eles fizeram um pacto formal. Versículo 3 registra: Semiasa, seu líder, disse-lhes: Temo que não queirais cumprir esta ação, e que só eu pague o preço deste grande pecado. Os outros responderam: Façamos todos um juramento e obriguemo-nos mutuamente sob maldição a não mudar este projeto, mas executá-lo efetivamente. Semiasa não é um nome que você ouve em sermões dominicais, mas nos textos que a igreja primitiva conhecia, ele era o comandante principal dos vigilantes. Seu nome pode significar aquele que vê, ou nome de Deus, dependendo da etimologia hebraica que você segue. Ele liderou um grupo de 200 anjos que desceram ao Monte Hermon. O nome Hermon vem de Eren, que significa maldito ou consagrado para destruição. Esse local, na fronteira entre Israel e Líbano modernos, era conhecido como o lugar onde os vigilantes fizeram seu pacto terrível. Eles juraram juntos porque sabiam que a punição seria severa. Por que Semiasa exigiu um juramento? Porque ele entendeu que o que eles estavam prestes a fazer violava leis fundamentais da criação. Anjos são seres espirituais. Humanos são seres físicos com espíritos. As duas categorias não deveriam se misturar dessa forma. Gênesis capítulo 6, versículo 2 diz: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa não foi uma união espiritual ou simbólica. Foi uma transgressão física que resultou em descendência híbrida. Versículo 4 confirma: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. O livro de Enoque lista os nomes dos líderes principais. Além de Semiasa, havia Uraquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquijal, Asael, Armaros, Batariel, Ananel, Zaquiel, Sansapiel, Satarel, Turel, Jomjael e Sariel. Cada um comandava um grupo de 10 anjos. Eles desceram juntos, e cada um escolheu mulheres. Mas eles não apenas procriaram. Eles começaram a ensinar conhecimentos proibidos à humanidade. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Ele ensinou às mulheres a arte da cosmética, o uso de metais preciosos e pedras coloridas. Semiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes. Armaros ensinou a resolução de encantamentos. Baraquijal ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Esses conhecimentos parecem inofensivos à primeira vista. Mas considere o contexto.
A humanidade ainda estava em sua infância espiritual e tecnológica. Deus tinha um plano de revelação progressiva. O conhecimento seria dado na medida certa, no tempo certo. Os vigilantes violaram esse plano. Eles aceleraram artificialmente o desenvolvimento humano em áreas que deveriam permanecer ocultas. A metalurgia avançada resultou em armas de guerra. A astrologia desviou a adoração das estrelas, em vez do Criador. Os encantamentos abriram portas para o mundo espiritual que deveriam permanecer fechadas. As artes de sedução corromperam as relações humanas naturais. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Quem ordenou aos vigilantes que fizessem isso? Semiasa era o líder operacional. Mas será que ele concebeu o plano original? O texto sugere que havia medo entre os vigilantes. Eles sabiam que estavam violando ordens diretas. Eles sabiam que a punição seria severa. Então por que prosseguiram? Uma possibilidade é que eles agiram por luxúria pura e simples. Mas isso parece inconsistente com sua natureza. Anjos não têm corpos físicos normalmente. Eles tiveram que assumir forma material para realizar essas uniões. Isso requer esforço intencional, não apenas impulso. Outra possibilidade é muito mais sinistra. E se os vigilantes fossem peões em um jogo maior? E se alguém de autoridade superior os convenceu de que estavam fazendo a coisa certa? Essa pessoa poderia ter argumentado: Deus está retendo o conhecimento dos humanos. Isso é injusto. Eles merecem saber a verdade. Vocês deveriam ajudá-los a evoluir mais rápido. Esse argumento soa familiar? É exatamente o que a serpente disse a Eva em Gênesis capítulo 3. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mesma tática de torcer a verdade, de apresentar a desobediência como libertação. Se essa teoria está correta, então Semiasa e os vigilantes não foram os verdadeiros arquitetos da rebelião. Eles foram ferramentas manipuladas por uma inteligência mais antiga e astuta. Alguém que entendia que corromper a humanidade era a chave para frustrar os planos divinos. Alguém que sabia que se a linhagem humana fosse contaminada com DNA angelical, o futuro Messias prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, não poderia vir. A promessa era que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas se não houvesse mais semente pura da mulher, a promessa seria anulada. Gênesis capítulo 6, versículo 5, registra o resultado. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Versículo 7. Disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei. A corrupção era tão completa que apenas uma família permaneceu geneticamente pura. Noé era perfeito em suas gerações, diz Gênesis, capítulo 6, versículo 9. A palavra hebraica traduzida como perfeito é tamim, que pode significar sem defeito ou completo. No contexto de genealogias, sugere pureza de linhagem. O dilúvio foi a resposta de Deus à contaminação genética e espiritual. Mas o que aconteceu com os vigilantes? Judas, versículo 6, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos dizem que eles foram presos em cadeias eternas de escuridão até o grande dia do julgamento. O livro de Enoque, capítulo 10, detalha como os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel foram enviados para executar o julgamento. Eles amarraram Semiasa e seus seguidores em vales profundos da terra. Azazel foi lançado no deserto de Dudael, coberto com pedras ásperas e cortantes, em trevas, onde permanecerá até o dia do grande julgamento.
Curta este vídeo se você está começando a ver conexões que nunca notou antes. Inscreva-se porque o próximo capítulo vai revelar o que Azazel realmente ensinou e por que esse conhecimento foi considerado tão perigoso. Comente. Você acha que Semiasa foi manipulado ou ele sabia exatamente o que estava fazendo? Compartilhe com alguém que precisa conhecer a história completa, não apenas a versão resumida. Mas para entender a verdadeira profundidade da conspiração, precisamos examinar com mais detalhes o que Azazel trouxe para a humanidade. Chapter 5. Azazel e os segredos que corromperam a humanidade. Azazel ocupa um lugar especial na lista de anjos rebeldes. Enquanto Semiasa liderou a descida física dos vigilantes, Azazel foi o professor principal da corrupção. O livro de Enoque, capítulo 8, versículo 1 diz: Azazel ensinou aos homens a fazerem espadas, facas, escudos, couraças e espelhos, e lhes revelou os metais da terra e a arte de trabalhá-los. Ensinou pulseiras, adornos, o uso de antimônio, o embelezamento das pálpebras, todo tipo de pedras preciosas e todas as tinturas coloridas. Versículo 2 continua: E houve grande impiedade e muita fornicação. Eles se desviaram e se corromperam em todos os seus caminhos. Por que esses ensinamentos foram considerados tão terríveis? Vamos analisar cada categoria. As armas de guerra permitiram que a violência se intensificasse exponencialmente. Antes do conhecimento metalúrgico avançado, disputas eram resolvidas com pedras e paus. Mas espadas e armaduras transformaram conflitos em massacres organizados. A humanidade ainda não tinha maturidade moral para lidar com esse poder destrutivo. Resultado: a terra se encheu de violência, exatamente como Gênesis capítulo 6, versículo 11 descreve. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Os cosméticos e adornos podem parecer triviais, mas carregavam implicações mais profundas. Eles incentivavam a vaidade, a obsessão com a aparência física e a manipulação através da sedução. Provérbios capítulo 7 descreve a mulher sedutora que veste roupas de prostituta e tem coração astuto. Ela usa sua aparência como arma. Essa não era a intenção original de Deus para a beleza humana. A beleza deveria refletir a glória do Criador, não ser uma ferramenta de manipulação. Azazel distorceu o dom da estética em instrumento de corrupção moral. O conhecimento astrológico parece ainda mais inocente, mas aqui está o problema. A astrologia ensina que forças cósmicas impessoais controlam o destino humano. Isso contradiz diretamente a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19 adverte: Quando levantares os olhos ao céu e vires o sol, a lua e as estrelas, todo o exército celestial, não te deixes seduzir a adorá-los e servi-los. A astrologia desvia a adoração das criaturas em vez do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25, descreve aqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Mas Azazel ensinou algo ainda mais perigoso: os encantamentos e feitiçarias. Isso abriu portais para o mundo espiritual que deveriam permanecer fechados à humanidade prematura. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12, proíbe expressamente essas práticas. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Por que Deus proibiu essas coisas? Porque elas conectam humanos diretamente com entidades espirituais enganosas. Levítico capítulo 17, versículo 7, menciona que os israelitas
não deveriam mais oferecer sacrifícios aos demônios. A palavra hebraica é seirim, que literalmente significa bodes peludos ou sátiros. Isso sugere entidades demoníacas que se manifestavam em formas animalísticas. Essas entidades eram anjos caídos ou nefilim desencarnados. Os textos antigos sugerem que após o dilúvio, quando os nefilim morreram fisicamente, seus espíritos permaneceram na terra como demônios. Primeiro, Enoque capítulo 15, versículos 8 a 10 explica: os espíritos dos gigantes serão como nuvens, que oprimirão, corromperão, tentarão, combaterão e trabalharão destruição sobre a terra. Esses são os espíritos malignos que infestavam o mundo antigo e continuam ativos hoje. Azazel sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não estava simplesmente compartilhando conhecimento neutro. Ele estava armando a humanidade com ferramentas de autodestruição. Cada presente que ele ofereceu tinha um preço oculto. As armas trouxeram violência. Os cosméticos trouxeram luxúria. A astrologia trouxe idolatria. Os encantamentos trouxeram possessão demoníaca. E tudo isso trabalhou junto para corromper a criação de Deus tão profundamente que o dilúvio se tornou necessário. Mas aqui está a questão mais perturbadora. Será que Azazel agiu sozinho ou sob ordens de alguém? O livro de Enoque, capítulo 9, registra que os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel observaram o caos na terra e relataram a Deus. Versículo 6. Tu vês o que Azazel fez, como ensinou toda injustiça na terra e revelou os segredos eternos que estavam preservados no céu. A expressão segredos eternos que estavam preservados no céu é crucial. Isso significa que Azazel tinha acesso a conhecimentos que apenas seres celestiais de alta hierarquia possuíam. Ele não era um anjo de baixo escalão. Ele tinha posição privilegiada no governo celestial. Como então Azazel foi corrompido? Orgulho parece uma resposta fácil, mas pode não ser completa. O texto sugere que houve um plano coordenado. Semiasa organizou a descida física. Azazel organizou a transmissão de conhecimento proibido. Outros vigilantes tinham funções específicas. Isso não parece improvisação. Parece operação militar planejada. Cada peça tinha seu lugar. Cada movimento tinha seu propósito. E o objetivo final era claro: corromper a humanidade a ponto de tornar impossível o nascimento do Messias prometido. Gênesis capítulo 3, versículo 15, tinha declarado que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa apavorou as forças das trevas. Se a humanidade permanecesse geneticamente pura, eventualmente nasceria um humano que derrotaria o inimigo. Mas se a linhagem humana fosse contaminada com DNA angelical, essa profecia seria anulada. Os Nefilim eram a arma biológica projetada para destruir a pureza da raça humana. E Azazel forneceu o conhecimento que acelerou essa corrupção. O julgamento de Azazel foi particularmente severo. Enoque, capítulo 10, versículos 4 a 6, registra: o Senhor disse a Rafael: amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas. Abre o deserto que está em Dudael e lança-o ali. Coloca sobre ele pedras ásperas e pontiagudas, cobre-o com trevas, e que fique ali para sempre. Cobre seu rosto para que não veja luz. No grande dia do julgamento, ele será lançado no fogo. Por que punição tão específica e horrível? Porque Azazel não apenas pecou, ele deliberadamente infectou a criação com conhecimento que sabia que levaria à destruição. Deixe seu like se essas revelações estão mudando sua perspectiva sobre a guerra espiritual. Inscreva-se porque o próximo capítulo vai explorar os Nefilim e como eles quase destruíram completamente o plano de salvação. Comente: você acha que os demônios modernos são espíritos de Nefilim mortos?
Compartilhe este conhecimento com quem busca entender as raízes da batalha espiritual. Mas antes de prosseguirmos, você precisa entender quem eram os Nefilim e por que eles foram mais perigosos do que qualquer exército terrestre. Chapter 6. Os Nefilim e a grande conspiração contra o plano divino. A palavra Nefilim aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Números capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, onde descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. A palavra hebraica Nefilim vem da raiz nafal, que significa cair. Eles eram literalmente os caídos, ou aqueles que caem sobre outros, sugerindo violência e dominação. Esses seres não eram simplesmente humanos grandes. Eles eram híbridos entre anjos e humanos, possuindo características de ambas as naturezas. Fisicamente, eram gigantes de força sobre-humana. Espiritualmente, tinham conexões com o reino angelical que humanos normais não possuíam. Intelectualmente, herdaram conhecimento proibido de seus pais angelicais. Essa combinação os tornou praticamente invencíveis na sociedade antediluviana. Eles dominaram, oprimiram e corromperam tudo ao seu redor. O livro de Enoque, capítulo 7, versículos 2 a 5, descreve sua natureza destrutiva. As mulheres conceberam e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 3.000 côvados. Estes devoraram todo o trabalho dos homens, até que os homens não puderam mais sustentá-los. Então, os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los, e começaram a pecar contra pássaros, animais selvagens, répteis e peixes, devorando a carne uns dos outros e bebendo sangue. Isso descreve não apenas violência, mas uma perversão da ordem natural. Os Nefilim violaram todas as fronteiras que Deus havia estabelecido. Gênesis capítulo 6, versículo 11, diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. A palavra hebraica para corrompida é shashat, que significa arruinada, destruída, pervertida moralmente. Não era apenas comportamento pecaminoso individual. Era a corrupção sistêmica que penetrou toda a carne. Isso incluía corrupção genética. O DNA humano havia sido contaminado com material genético angelical. Por que isso importava tanto? Porque Deus havia prometido que a semente da mulher derrotaria a serpente. Essa semente tinha que ser puramente humana. Jesus, o futuro Messias, precisava ser completamente humano para ser o segundo Adão, representando a humanidade na redenção. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Se a linhagem humana fosse completamente contaminada, o nascimento do Messias seria impossível. A profecia de Gênesis 3,15 seria anulada. A salvação não poderia vir. Essa foi a verdadeira motivação por trás da conspiração dos vigilantes. Não era principalmente luxúria, embora isso estivesse envolvido. Era estratégia militar espiritual. Corromper a genética humana era a maneira de impedir o nascimento daquele que esmagaria a cabeça da serpente. E quase funcionou. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. A palavra perfeito aqui é tamim, que no contexto genealógico significa geneticamente puro, sem contaminação nefilim. Apenas a família de Noé permaneceu pura.
8 pessoas em toda a terra. Se os vigilantes tivessem sucesso em corromper essas últimas 8 pessoas, o plano de redenção teria sido destruído antes mesmo de Cristo nascer. O dilúvio não foi uma reação emocional de Deus. Foi cirurgia necessária para remover um câncer que estava destruindo sua criação. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Mas a história não termina com o dilúvio. Números 13:33 menciona que os espias israelitas viram Nefilim na terra de Canaã séculos depois do dilúvio. Como isso foi possível? Gênesis capítulo 6, versículo 4, dá uma pista. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. A expressão "e também depois" sugere que houve uma segunda incursão de anjos caídos após o dilúvio. Alternativamente, alguns estudiosos propõem que a esposa de Cam, ou de outro filho de Noé, carregava genes recessivos, Nefilim, permitindo que a linhagem continuasse. Deuteronômio capítulo 2, versículo 10, menciona os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Versículo 20 descreve os Anzumins como gigantes. Capítulo 3, versículo 11, descreve Og, rei de Bazã, cuja cama de ferro tinha 9 côvados de comprimento e 4 de largura, aproximadamente 4 metros por 1,80 m. Josué, capítulo 11, versículos 21 e 22, registra que Josué exterminou os anaquins da terra montanhosa, mas alguns permaneceram em Gaza, Gate e Asdod. Golias de Gate, enfrentado por Davi, era provavelmente um descendente Nefilim. A ordem de Deus para Israel exterminar completamente as nações de Canaã não foi genocídio arbitrário. Foi continuação da guerra contra as linhagens Nefilim que ameaçavam a pureza da linha messiânica. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 e 2. O Senhor teu Deus as entregar diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Isso soa duro para ouvidos modernos, mas no contexto da guerra espiritual cósmica, era a medida necessária para preservar a linhagem através da qual o Salvador nasceria. Os Nefilim não eram vítimas inocentes. Eram resultado de transgressão deliberada de leis cósmicas. Suas próprias naturezas híbridas os colocavam fora da possibilidade de redenção. Cristo veio para salvar humanos, não híbridos angelicais. Hebreus, capítulo 2, versículo 16. Porque, na verdade, ele não socorre os anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Não havia salvação disponível para os Nefilim. Sua própria existência era uma abominação que ameaçava o plano divino de redenção. Curta este vídeo se você está começando a entender a profundidade da guerra espiritual que acontecia nos bastidores da história bíblica. Inscreva-se porque o próximo capítulo vai revelar algo ainda mais chocante. Satanás nunca foi expulso do céu completamente. Comente. Você acha que ainda existem descendentes Nefilim hoje? Compartilhe este conhecimento com alguém que precisa ver a Bíblia em seu contexto de batalha cósmica. Mas para entender quem realmente orquestrou tudo isso, precisamos examinar uma figura que tinha acesso contínuo ao trono celestial. Chapter 7. Satanás, o acusador, que nunca saiu do céu. A maioria dos cristãos assume que Satanás foi expulso do céu imediatamente após sua rebelião. Mas as Escrituras contam uma história diferente. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "Donde vens?" Satanás respondeu ao Senhor: "De rodear a terra e passear por ela."
Essa conversa acontece muito tempo depois da criação, provavelmente durante o período patriarcal. E Satanás claramente ainda tem acesso ao conselho celestial. Zacarias, capítulo 3, versículo 1, mostra cena similar. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Novamente, Satanás está na presença divina, exercendo sua função de acusador. A palavra hebraica Satan significa literalmente adversário ou acusador. Não é primariamente um nome próprio, e mais uma descrição de função. Ele é o promotor no tribunal celestial, trazendo acusações contra os servos de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, descreve uma guerra futura. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Note o tempo futuro. No contexto do livro de Apocalipse, essa expulsão final ainda não havia acontecido quando João escreveu. Versículo 10 confirma: Ouvi grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Isso significa que durante todo o período do Antigo Testamento e até o tempo de Cristo, Satanás manteve acesso ao céu. Ele operava simultaneamente na terra e no céu. Ele podia tentar humanos na terra e depois acusá-los no tribunal celestial. Essa é uma realidade perturbadora. A rebelião original não resultou em expulsão imediata e completa. Alguns anjos caídos foram imediatamente aprisionados, como os vigilantes descritos em Judas 6. Mas outros, particularmente Satanás e seus demônios, continuaram operando com liberdade significativa. Por que Deus permitiu isso? Essa é uma das questões mais difíceis da Teodiceia. Uma resposta possível está em Jó. Deus permitiu que Satanás testasse Jó para demonstrar que a fidelidade de Jó era genuína, não motivada por recompensas materiais. O sofrimento de Jó serviu a um propósito maior: refutar as acusações de Satanás e glorificar a Deus através da fidelidade humana em meio à adversidade. O livro de Jó nos dá um vislumbre da dinâmica do conselho celestial, onde decisões sobre eventos terrenos são discutidas e autorizadas. Lucas, capítulo 22, versículo 31, registra Jesus dizendo a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O verbo pediu é significativo. Satanás teve que pedir permissão para testar Pedro. Ele não tem poder absoluto. Ele opera dentro de limites estabelecidos por Deus. Isso significa que toda atividade satânica é, em última análise, a permitida ou autorizada por Deus para propósitos que vão além de nossa compreensão imediata. Romanos capítulo 8, versículo 28 promete: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqui está a questão crucial para a nossa investigação. Se Satanás é o acusador que ainda opera no céu, será que ele foi o verdadeiro líder original da rebelião? Ou seria ele também um subordinado de uma figura ainda mais antiga e poderosa? A tradição rabínica judaica faz distinção entre Satanás e Samael. Satanás é o acusador, a função legal. Samael é o veneno de Deus, a entidade pessoal por trás dessa função. Alguns textos identificam os dois como o mesmo ser. Outros os tratam como entidades separadas. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 diz:
Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, descreve o mesmo evento. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Um texto atribui a tentação a Satanás, o outro, a ira de Deus. Como reconciliar isso? Deus usou Satanás como instrumento de julgamento. Satanás queria destruir Davi, mas Deus direcionou essa intenção maligna para cumprir seus propósitos de disciplina. Essa instrumentalização de Satanás aparece em outros lugares. 1 Reis, capítulo 22, descreve um espírito mentiroso que se oferece para enganar os profetas de Acabe. Deus permite isso para trazer julgamento sobre o rei ímpio. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, instrui a igreja a entregar um homem imoral a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, menciona entregar Himeneu e Alexandre a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Em todos esses casos, Satanás é ferramenta nas mãos de Deus, não força igual e oposta. Mas isso não responde quem iniciou a rebelião original. Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28, as passagens tradicionalmente aplicadas a Lúcifer usam linguagem de orgulho. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Orgulho é apresentado como a raiz da queda. Mas orgulho de quem? De Lúcifer? De Satanás? De Samael? De Semiasa? De Azazel? Ou de uma figura ainda mais antiga cujo nome foi completamente apagado dos registros? Inscreva-se agora, porque o capítulo final vai revelar a identidade oculta que conecta todos esses nomes. Deixe seu like se você está percebendo que a história é muito mais complexa do que imaginava. Comente sua teoria. Quem você acha que é o verdadeiro líder original? Compartilhe este conhecimento com alguém que busca a verdade além das explicações superficiais. Mas para finalmente desvendar esse mistério, precisamos examinar um nome que raramente é mencionado nas igrejas cristãs. Chapter 8. Samael, a identidade oculta, por trás da maior rebelião da história. Nas tradições rabínicas e na literatura apocalíptica judaica, existe um nome que aparece repetidamente, mas raramente é discutido em círculos cristãos: Samael. Seu nome significa veneno de Deus ou cegueira de Deus, dependendo da etimologia hebraica. Diferente de Lúcifer, que é uma tradução latina, Samael é um nome hebraico autêntico encontrado em textos judaicos antigos. Ele é descrito como o príncipe dos demônios, o anjo da morte, e mais significativamente, o sedutor que enganou Eva no jardim do Éden. O Targum Pseudo-Jonatas, uma paráfrase aramaica antiga do Pentateuco, identifica a serpente do Éden como Samael. O Pirque de Rabi Eliezer, um midrash do século 8 ou 9, mas baseado em tradições muito mais antigas, descreve Samael como montando a serpente e seduzindo Eva. Alguns textos sugerem que Samael teve relações físicas com Eva, resultando no nascimento de Caim. Isso explicaria por que Caim não é listado nas genealogias como filho de Adão em alguns textos judaicos, e por que 1 João capítulo 3, versículo 12 diz: Caim era do maligno e matou seu irmão. Se essa tradição preserva a verdade histórica, então Samael estava ativo antes mesmo da queda dos vigilantes, relatada em Gênesis 6. Ele foi o instigador original que corrompeu a humanidade no próprio começo. Gênesis capítulo 3, versículo 15,
registra a primeira promessa messiânica. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se Samael é a serpente, então essa profecia anuncia a eventual derrota de Samael através da semente da mulher, identificada pelos cristãos como Jesus Cristo. Samael não é mencionado na Bíblia canônica, mas aparece extensivamente na literatura judaica. A ascensão de Isaías, um texto apocalíptico composto entre os séculos 1 e 4 depois de Cristo, menciona Samael como o governante deste mundo. O Apocalipse hebraico de Enoque, também conhecido como o terceiro Enoque, descreve Samael como tendo 12 asas, sugerindo altíssimo posto angelical. Serafins têm 6 asas, segundo Isaías 6. Um ser com 12 asas estaria em categoria ainda superior. A cabala judaica identifica Samael como o marido de Lilith, a primeira esposa de Adão, segundo lendas rabínicas. Juntos, eles governam o lado impuro da criação, o Sitra Achra. Samael é o chefe das forças do mal, o equivalente judaico do que os cristãos chamam de Satanás. Mas aqui está o detalhe crucial. Samael não é apenas um adversário. Ele é descrito como tendo uma função legítima dentro da criação. Ele é o anjo da morte, o executor de julgamentos divinos e o testador da humanidade. Sua existência serve aos propósitos de Deus, mesmo quando ele age malevolamente. Essa ambiguidade é chave para entender a verdadeira natureza da rebelião. Samael opera simultaneamente como servo de Deus e como inimigo da humanidade. Ele executa julgamentos divinos, mas o faz com prazer maligno, excedendo suas ordens. Ele testa a fidelidade humana, mas deseja genuinamente a destruição das almas. Essa dupla natureza o torna mais perigoso do que um simples rebelde. Ele conhece os limites de sua autoridade e opera habilmente dentro deles, enquanto constantemente busca maneiras de expandir seu domínio. Agora, considere essa possibilidade. E se Samael foi o verdadeiro arquiteto da rebelião desde o início? E se ele manipulou outros anjos mais jovens e poderosos como Semiasa e Azazel para executar o plano físico de corrupção, enquanto ele permanecia nas sombras, mantendo seu acesso ao trono celestial? Isso explicaria por que encontramos múltiplos nomes e narrativas. Lúcifer seria uma tradução equivocada, aplicada à figura errada. Satanás seria o título de função que Samael exerce. Os vigilantes seriam peões em um jogo maior, e Samael seria o grande manipulador por trás de todos os eventos. Essa teoria resolve várias inconsistências. Explica por que Satanás ainda tem acesso ao céu em Jó e Zacarias, enquanto os vigilantes foram imediatamente aprisionados. Samael manteve seu papel oficial como acusador, enquanto seus subordinados pagaram o preço da rebelião aberta. Explica por que a serpente do Éden não é identificada explicitamente na narrativa de Gênesis. Deus estava protegendo a verdadeira identidade do inimigo por razões que vão além de nossa compreensão. Explica por que encontramos tantos nomes diferentes em diferentes tradições. Cada um captura um aspecto diferente da mesma entidade multifacetada. Romanos capítulo 16, versículo 20 profetiza: O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, descreve o aprisionamento final. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Versículo 10 descreve o destino final. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre.
Todos os nomes convergem para uma única entidade que finalmente receberá julgamento completo. A verdadeira lição dessa investigação não é simplesmente identificar um nome. É reconhecer que a guerra espiritual é muito mais antiga, complexa e estratégica do que sermões simplificados sugerem. O inimigo não é apenas poderoso, ele é astuto. Ele opera através de manipulação, ocultação e paciência. Ele planta sementes de dúvida, corrupção e rebelião e espera que elas cresçam. Ele usa intermediários para manter suas mãos aparentemente limpas. E, acima de tudo, ele entende que a maior vitória é permanecer não identificado, operando enquanto a atenção está focada em outros. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos adverte: não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, ou contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há hierarquias de maldade, há príncipes e potestades, há um sistema organizado de oposição ao reino de Deus. E no topo dessa hierarquia está aquele cujo nome foi escondido, cujas táticas são enganação, cujo objetivo é destruição. Mas há esperança final. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, declara que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. 1 João, capítulo 3, versículo 8, afirma: para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não importa quão antiga seja a conspiração, não importa quão profunda seja a corrupção, não importa quão oculta seja a identidade do inimigo. A vitória final pertence ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Gênesis 3,15 prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, nascido de Maria, completamente humano e completamente divino. Ele viveu a vida sem pecado que Adão falhou em viver. Ele morreu a morte substitutiva que a justiça exigia. Ele ressuscitou em vitória sobre a morte, pecado e Satanás. E ele voltará para estabelecer seu reino eterno, onde não haverá mais maldição, não haverá mais morte, não haverá mais engano. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, ou nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa final. Não importa quão terrível foi a rebelião, não importa quão profunda foi a corrupção, não importa quão astuto foi o inimigo, Deus sempre teve um plano de redenção que nenhuma conspiração poderia frustrar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando os mistérios profundos das Escrituras. Deixe seu like se este estudo transformou sua compreensão da guerra espiritual. Comente abaixo qual revelação mais impactou você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a batalha espiritual é real, antiga e complexa, mas que a vitória final já foi assegurada na cruz de Cristo. Que o Deus de paz esmague Satanás debaixo de nossos pés em breve. Graça e paz sejam com todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém.